pessoal, boa tarde. Eu me chamo Tauan Almeida, sou aluno do oitavo período e vou apresentar para vocês uma aula sobre arquitetura de software. Esse aqui é o índice, vamos falar sobre o que é arquitetura de software e padrões arquiteturais. Vamos lá, o que é uma arquitetura de software? Então, a arquitetura de software ela envolve um conjunto de decisões que definem a organização do sistema, objetivando definir os elementos e suas interfaces de modo a estabelecer a composição do sistema, estabelecer o comportamento pela colaboração entre estes elementos, compor estes elementos estruturais e comportamentais em subsistemas. Então, a arquitetura de software é basicamente isso. Ela vai ser a alma do seu projeto. Lembrando que não existe arquitetura perfeita. Você sempre tem que pensar na arquitetura ideal para aquele determinado projeto. Então não vai existir uma arquitetura 100% eficaz para todos os tipos de projeto. Sempre tem uma que se encaixa melhor naquele determinado tipo de projeto, beleza? Apesar dos requisitos funcionais definirem as principais características do funcionamento do software, os requisitos também não funcionais têm forte influência na definição da arquitetura do software. Então isso também precisa ser prestado bastante atenção. Como por exemplo a usabilidade. A usabilidade é essencial na arquitetura de software. O software ele tem que ser com uma experiência do usuário bastante interessante, tem que ser confiável, tem que ter um desempenho para que não gere uma frustração no usuário. Tem que ter uma facilidade de suporte. Hoje nós vivemos numa época de frameworks, então tudo que a gente faz hoje ninguém cria mais do zero, sempre tem um framework ali para poder cobrir uma necessidade. E tem que se pensar em uma arquitetura que, vamos supor que você usa um framework X, mas daqui a, sei lá, um ano, esse framework, a empresa responsável por ele deixe de dar continuidade. E aí seu software que você desenvolveu foi criado nele, e aí você teria que criar esse teu software de novo usando outro framework, por exemplo. Então, deve ser levado em conta essas questões e também é, a facilidade de poder fazer manutenção utilizando uma determinada arquitetura. Existem arquiteturas que ajudam bastante nesse quesito, que mais na frente vou falar um pouco melhor sobre. Então, padrões arquiteturais, nós temos um bem famoso, que é o MVC, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Então, o MVC ele surgiu no final da década de 70 para ajudar na construção de interfaces gráficas. A arquitetura dele é dividida em três camadas: a Model, a View e a Controller. E ele é Server-Side Rendering. O que é isso? A renderização acontece ao lado do servidor. Então nós temos aí uma imagenzinha que ajuda a entender melhor. Por exemplo, nós temos três usuários ali, cliente e browser. Aí temos a aplicação feita em MVC, ou seja, visão significa a parte interface. A view é onde vai renderizar toda a parte visual do site para o usuário. Nós temos o controller, é onde vai estar a regra de negócio da aplicação, como por exemplo, validação de requisição, fazer uma chamada num banco de dados. Toda a regra do negócio vai estar nos controles. E nós temos a Model. A Model ela é a classe do, do sistema, não. A classe, vamos supor que você tenha login no seu sistema, né? Então, para isso, vai ter uma classe chamada usuário. Então, a Model é responsável por instanciar essa classe usuário. Então, o usuário vai ter nome, vai ter senha, vai ter e-mail e por aí vai. E também a Model
ela tem não diria a responsabilidade, mas ela consegue fazer a conexão com o banco de dados para poder excluir, fazer o CRUD. Uma das vantagens do MVC é que a gente tem essa divisão de responsabilidade, né? Onde tudo é dividido na sua determinada camada e cada camada tem a sua própria responsabilidade. Só que um dos pontos negativos é que a aplicação ela é monolito. O que é isso, monolito? Monolito quer dizer que todo a sua arquitetura ela fica dentro do seu projeto, certo? Então isso futuramente eu vou explicar a desvantagem de a aplicação ser monolito. Para ajudar melhor a entender um pouco como é que funciona esse padrão, eu vou desenhar aqui nessa plataforma que ela chama Winscal. Ela é gratuita para uma determinada quantia de projetos que você for fazer. E ela é bastante interativa. Vou acabar usando ela aqui para poder explicar melhor. Então aqui nós temos o browser, vou chamar de navegador, acho que vocês conhecem melhor. Nós temos um navegador e nós temos a nossa aplicação. Nós temos a nossa, vou chamar de servidor. O que acontece aqui? No navegador, vamos supor que a gente queira acessar a página de contatos que está nesse servidor aqui. Então a gente vem, faz uma requisição no servidor, faz uma requisição barra contato, que seria a URL do servidor. O que acontece? O navegador faz a requisição, o servidor pega essa requisição e aí ele vai retornar para a gente todo o HTML, CSS e JavaScript dessa página barra contato, certo? Deixa eu melhorar aqui esse desenho, que eu tenho uns toquezinhos. Tá difícil aqui, mas ele vai. Aí, foi. Então ele vai renderizar pra gente toda esse HTML, CSS e JavaScript da nossa página. Então isso quer dizer que ele é server-side rendering, ou seja, a renderização da nossa página acontece do lado do servidor, beleza? Então outra simulação que a gente pode fazer aqui, vamos supor que a gente tem um formulário e quer passar a enviar nosso contato para o servidor. A gente vem aqui, descer mais eu aqui um pouquinho. Então a gente vai fazer uma requisição no endpoint, por exemplo, barra contato barra enviar, por exemplo. Então aí a gente faz a requisição nessa rota, o servidor pega a requisição e ela retorna pra gente. Só ajeitar aqui um pouco. E a requisição vai retornar pra gente o cadastro, né, dos dados que a gente colocou lá no formulário para enviar. E aí o que ele vai fazer? Vai enviar, por exemplo, a gente para outro endpoint, por exemplo, barra contato barra enviado com sucesso, por exemplo. Aí, explicando aqui de novo, a gente
Tem um servidor, faz uma requisição em barra contato, o servidor renderiza para a gente a página de contato contendo o HTML, o CSS e o JavaScript, beleza? Aí a gente faz outra requisição em barra contato barra enviar, ou seja, para enviar os nossos dados para o servidor, seria um cadastro de, de dados do cliente, e o servidor cadastra, e aí ele vai retornar para a gente em outra rota, por exemplo, contato barra enviado com sucesso, vai renderizar as mesmas coisas, um HTML, CSS e um JavaScript também, contendo a imagem que foi enviado com sucesso os dados do usuário. Tá, beleza. Agora vamos imaginar um seguinte cenário. Essa aplicação ela está toda amarrada em um único projeto, beleza? Vamos supor que agora a gente queira criar um aplicativo dessa arquitetura. O que a gente teria que fazer? Como o servidor retorna para a gente HTML, CSS e JavaScript, o aplicativo nativo ele não aceita esse tipo de dados. Então a gente teria que recriar todo o nosso back-end da aplicação para ter um aplicativo. Então seria trabalhar dobrado praticamente. Então para isso surgiu o conceito que hoje é bastante usado, que é a API REST. Então a API REST ela significa Representation State Transfer, ou seja, em português é a transferência representacional de estado. Ela é um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a serem usadas para a criação de web services, ou serviços web. Então ele é um back-end e ao invés de retornar HTML, CSS e JavaScript, a gente vai retornar um arquivo JSON, HTML, XML ou outros, certo? Isso daqui eles são arquivos, no caso, como a gente vai criar um aplicativo, então a gente vai retornar o JSON, que ele é um objeto global que é entendido por qualquer linguagem de programação. Então isso aí a gente já facilita, por exemplo, o Android usa Java, então o Java consegue ler JSON. Então se eu tenho um array de itens em JSON, então é tranquilo poder tratar esses dados no aplicativo. Então a gente não vai enviar mais HTML, CSS e JavaScript. Mas na API REST também é possível enviar esses outros tipos de dados também. Então, voltando aqui para a ferramenta, vindo aqui mais para o lado, agora a gente vai ter um intermediador que vai se chamar API. E agora vamos ter o nosso front-end. O front-end ele vai ser a mesma coisa que também colocar aqui HTML, CSS e JS. Ele também pode ser navegador, beleza? Vai ser a mesma coisa. Abrir um pouquinho aqui, pronto. Então aqui nós temos a nossa API, que é o back-end. O que acontece agora? A nossa API ela vai retornar para a gente os dados que a gente precisar. Então, o front-end faz a requisição, e o back-end vai retornar para a gente os dados em JSON.
como é que funciona esses dados JSON? Deixa eu abrir aqui meu VS Code. Só um pouquinho aqui que meu computador está meio lento. Vou criar um novo arquivo aqui e mudar ele para JSON. Então, como é que funciona o JSON? O JSON ele é envolvido entre chaves. Ele tem uma variável, vamos supor name. Ele é envolvido entre aspas duplas, depois vem dois pontos. Aí, se for uma string, como é o caso de name, ele vai receber Paulo Almeida. Aqui é bem parecido com o objeto JavaScript. Aí no caso de, por exemplo, sei lá, idade, envolve entre aspas duplas, dois pontos. Aí no caso aqui, como não é string, usando numérico, 26 anos. Então esse é o JSON, ele vai retornar para a gente, a API vai retornar esse tipo de dados para a gente poder tratar ou no aplicativo ou na aplicação web. A gente pode também ter, ao invés de retornar só um objeto, podemos ter um array. O array ele é envolvido por chave, como você já programaria em C, dá para ter uma noçãozinha. Então eu posso ter aqui um array de objetos, beleza? E retornar para a nossa aplicação renderizar esses dados. Então vamos lá, voltando aqui na API, ele retorna os dados em JSON, ou seja, a nossa API ela não está conectada diretamente com o nosso front-end, eles estão separados, bem diferente desse caso aqui, onde tudo está interligado e não tem como desacoplar eles. Aí no caso, vamos supor que agora apareceu um aplicativo. Vem aqui, vou colocar aqui um aplicativo. Então, eu quero fazer essa mesma requisição e obter esses mesmos dados que o front-end recebeu. Então, o aplicativo faz requisição. Vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor de ver. O aplicativo faz a requisição na API. Deixa eu só melhorar um pouco aqui. Beleza, o aplicativo faz a requisição na API e a API vai devolver os dados para a gente em JSON. Então percebam que esse tipo de arquitetura nos possibilita a aplicação escalonar em diversos dispositivos, né? Então a gente pode trabalhar na web, na mobile, pode trabalhar também em televisão, se quiser fazer requisição na API, pode fazer smartwatch, dentre vários outros dispositivos que tem a internet, né? Ou não também, dependendo de cada projeto. E só fazer requisição na API e conseguir obter esses dados. Tranquilo? Vamos lá, voltando aqui, vamos falar um pouco sobre SPA. SPA, ele surgiu um pouco depois dessa questão monolito, né, que eu mencionei, que é onde todo o seu software
ele está dentro de de um único projeto. No MVC trabalham muito com isso, e aí surgiu a necessidade de desenvolver o SPA. O SPA ele é um Single Page Application, ele é uma aplicação web ou um site que consiste de uma única página web com o objetivo de fornecer uma experiência do usuário similar a um aplicativo desktop. Então, o SPA ele traz uma experiência do usuário de que, está sendo carregado mais rápido o conteúdo do site. Como por exemplo, voltando aqui, pegar a mãozinha aqui. Por exemplo, aqui no nessa arquitetura MVC, o navegador, quando for enviar os dados para o servidor vai enviar para nós o HTML, CSS e JavaScript, beleza? Nesse envio, o navegador ele vai dar um refresh na página, ele vai recarregar a página novamente. Essa sensação de recarregar a página traz uma experiência de que é um pouco demorado, dependendo de alguns casos. O SPA ele não vem com isso. Vou citar um exemplo aqui, o site do IF Sertão, por exemplo. Ixi, o site do IF está off. Vamos ver aqui o Univasf. Pronto, aqui tem um site da Univasf. Percebam, ó, que ao clicar em história, o navegador vai dar o reload da página. Então, aqui eles trabalham com arquitetura client-side rendering, beleza? Renderização ao lado do servidor. Ó, clicar de novo aqui, ó, ele recarrega a página novamente. Agora, se a gente for numa aplicação SPA, deixa eu ver uma aqui, o LinkedIn, acho que é SPA. Começou a chover aqui, pessoal, talvez pareça um barulho meio estranho aí, mas é da chuva. Então aqui é o LinkedIn. Percebam que eu ao clicar em início, a página ela não vai dar o reload. Ó, cliquei, viu? O navegador ele não carregou novamente o site, ou seja, esse é o conceito de SPA. Ela é uma aplicação só que faz todo esse carregamento do lado do cliente, não no lado do servidor. Por isso não tem esse conceito de carregar a página. Ó, eu clico em rede, como minha internet não tá essas coisas todas, aí demora um pouco. Mas ó, percebam que ele faz o carregamento interno, ele não já vem pronto pra gente. Cliquei em vagas. Então, esse é o conceito de SPA. Só que aí, durante o passar do tempo, apareceu um grande problema no SPA, que é a questão do SEO. Para quem não conhece, o SEO é a questão do motor de busca. Motor de busca como Google, Bing, dentre outros, poder achar o seu site. Como o que acontecia? Nessa arquitetura, o servidor renderizava para a gente todo o nosso conteúdo, HTML, CSS, JavaScript, já pronto, beleza? No SPA não. No SPA ele só tem uma carcaça, mas não tem o conteúdo. Então, quando o motor de busca acessava o site, ele só achava a carcaça. Ele não achava o conteúdo do site. Então, você acabava perdendo o SEO. Aí, para isso, passado um tempo, por exemplo, ao passar do tempo, aí começaram a inventar outras tecnologias, outros frameworks, que possibilitava criar uma aplicação SPA
e que não tivesse essa perca de CEO. E aí, acho que a mais famosa hoje em dia é o Next.js. Foi criado pela Vercel. Ele usa Node no back-end e React no front-end. Então, os caras do Next inventaram uma nova arquitetura onde era possível ter esse retorno de HTML, CSS e JavaScript do lado do servidor e ainda conseguir manter o conceito de SPA. Beleza? E eles também, ultimamente agora, na última versão do Next, eles trouxeram uma nova arquitetura chamada ISR, que é o Incremental Static Regeneration. É algo muito novo ainda, mas é bastante performático, o pessoal está aderindo bastante. E vale a pena aí um pouco dar uma olhada nesse, para quem aí sonha, né, em ser desenvolvedor, gosta dessa área, fica uma dica aí para estudos futuros aí, é o ISR. Ele é bastante bacana, ele vem aí com certeza para dominar a web aí por um bom tempo aí no futuro. Falamos de API REST, né? Falamos de MVC. Então, eu gostei de API, eu queria aprender mais, queria saber como é que funciona a API, como é que deve fazer uma API, como é que funciona isso. Para isso eu vou indicar alguns canais, como por exemplo o Rodrigo Branas. Rodrigo Branas, ele é um cara que manja muito de programação. Aqui ó, ele tem uma playlist só de API REST. Tem também Clean Code sobre arquitetura. Ele fala sobre tudo programação. É bastante completo o canal dele. Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma conferida. Tem também um cara que eu gosto muito, que é o Rodrigo Manguinho. Esse cara aqui, o Mango. Ele tem umas playlists bacanas. Flutter, TDD e Clean Architecture. TDD é uma metodologia de desenvolvimento, que é desenvolvimento orientado a teste. E Clean Architecture. Clean Architecture, no começo eu falei, é uma arquitetura onde a aplicação não fica amarrada a nenhum tipo de framework. Ela é muito interessante. Então, por exemplo, se você cria hoje uma aplicação em Laravel, bastante famoso aí na galera do PHP. Se você cria uma aplicação em Laravel e o Laravel decide que não vai mais dar continuidade ao projeto, e aí você está praticamente lascado. Você vai ter que criar toda a sua aplicação de novo usando outro framework. Com Clean Architecture, nada fica amarrado, é tudo desaclopado. Se o Laravel um dia deixar de existir, é tranquilo demais poder migrar para outro framework. É bem tranquilo. Só é um pouco complexo, mas não é bicho de sete cabeças não. Dá pra força de vontade aí, consegue aprender. Beleza? Então, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que tenha ter dado pra aprender alguma coisa. Como eu falei, existem diversas arquiteturas. Não vai existir a arquitetura ou a tecnologia que vai ser perfeita. Ela vai ser de acordo com o seu projeto. Basta você saber o que faz aquela arquitetura e qual é o seu objetivo, né? Sabendo essas informações, você vai saber melhor a que vai ser mais eficaz para você. Tranquilo? Então é isso. Espero que tenha somado aí alguma coisa. Qualquer coisa aí, só mandar mensagem aí que a gente esclarece as dúvidas. Beleza? Tranquilo? Valeu!